Bom dia, professor Marcos aqui de Biologia 2 novamente, e a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre bacterioses, analisando hoje duas bacterioses extremamente importantes em nosso país, a meningite e a leptospirose. Vamos começar conversando sobre meningite. É uma doença que muitas vezes é subestimada pelos pacientes, mas é extremamente grave e é fundamental conhecer os aspectos da doença, bem como a sua prevenção. Ao analisar o termo meningite, o nome vem da inflamação das meninges. Meninges são membranas que revestem o nosso sistema nervoso central, protegendo o encéfalo, cérebro, bulbo, cerebelo, bem como protegendo também a própria medula nervosa. De uma forma geral, quando ocorre a meningite, é preciso investigar a causa. Há diversas causas para a doença, mas as mais comuns são justamente as formas infecciosas. Os tipos de meningite mais comuns, a meningite viral, que é considerada menos perigosa, e a meningite bacteriana, que é a mais grave e muitas vezes pode levar o paciente a óbito. Cerca de 70 a 80% dos tipos de meningite bacterianas registradas aqui em nosso país são do tipo C, e há uma vacina muito eficiente contra a meningite tipo C. Vamos analisar algumas situações, alguns aspectos da doença, bem como os sintomas. Quando se fala desse processo inflamatório nas meninges, as meninges protegem um órgão extremamente nobre, como o cérebro. Então, os sintomas provocam uma preocupação ainda maior. Os sintomas basicamente envolvem dor de cabeça, vômito, pode ocorrer uma rigidez no pescoço, que muitas vezes o próprio paciente fica preocupado, às vezes tem uma outra doença e não meningite, e fica preocupado se há rigidez no pescoço ou não. Na meningite ela pode ocorrer, e em casos um pouco mais graves, febre e manchas vermelhas também podem ser observadas. De uma forma geral, ao analisar a doença, o que a gente vai perceber é o seguinte: a transmissão é muito fácil, é uma transmissão via respiratória, de uma forma muito comum por meio dos perdigotos, as microgotículas de saliva. Então, durante a tosse, durante a fala, durante um espirro, pode ocorrer essa transmissão por microgotículas. Uma pessoa infectada às vezes não desenvolve os sintomas, mas ainda assim é capaz de transmitir a doença. É o que torna preocupante, por exemplo, quando casos são identificados em escolas, creches, universidades ou locais com grande concentração de pessoas, uma vez que são ambientes muito favoráveis à contaminação. Os sintomas costumam começar de uma forma mais abrupta, em média com febre alta, vômito, dor de cabeça. O que é observado é que nem sempre há rigidez na nuca ou a dor nas costas, muitas vezes dor ao dobrar as pernas ou edema no fundo do olho ocorrem, mas são sintomas muitas vezes associados às duas doenças. De uma forma geral, o que nós observamos é que a evolução é muito rápida. Em média, em 24 horas, a doença pode evoluir desde os primeiros sintomas até mesmo o óbito desse paciente. Com isso, uma primeira ação deve ser tratar com analgésico o aspecto da dor e justamente levar esse paciente a uma unidade de pronto atendimento para confirmar a doença por meio de exames. O tratamento costuma ser um tratamento simples. Para a meningite viral, os cuidados são apenas sintomáticos. Isso quer dizer que a pessoa vai receber apenas medicamentos para amenizar os sintomas e não precisa ficar internado. Então, basicamente, repouso. De uma forma geral, o tratamento para meningite bacteriana, como o quadro é mais grave, a pessoa precisa tomar o antibiótico intravenoso durante um período de cerca de 7 dias. Depois de 24 horas, com o tratamento, a pessoa não transmite mais a doença e pode sair do isolamento. É muito comum, quando casos de meningite são identificados, pessoas em contato próximo com o paciente, elas precisam frequentemente tomar um antibiótico para também diminuir um risco de transmissão.
Todo esse cuidado é necessário, uma vez que a meningite apresenta sequelas sérias, podendo resultar em surdez, muitas vezes uma alteração nas funções cognitivas, frequentemente chamadas como retardo mental, cegueira e há um risco significativo de morte. Portanto, esse tratamento, de acordo com o tipo, pode levar até mesmo a uma internação de 5 a 14 dias com tratamento à base de antibióticos. A meningite, ela ainda é um perigo de fato em nossa sociedade. Daí a vigilância sanitária ser frequente em todos esses ambientes e principalmente é uma doença de notificação obrigatória. Em 2007, uma vítima famosa no país acabou viralizando a notícia e uma preocupação sobre meningite foi quando justamente o percussionista da banda Eva, o Fabrício Scaldaferri, então com 29 anos, ele foi à praia, ingeriu ostras, né, então consumiu ostras na praia, lá no litoral da Bahia, e teve sintomas de uma intoxicação alimentar. O problema foi tratado apenas como uma intoxicação alimentar. E, infelizmente, ele começou a apresentar os sintomas da meningite e a doença teve uma evolução muito rápida. E, infelizmente, ele foi a óbito. A melhor forma hoje de lidar com a meningite é a prevenção. Há uma vacina disponível na rede pública contra a meningite tipo C, que é a mais comum em nosso país. Normalmente, essa vacina é destinada a crianças menores de 2 anos. No primeiro ano de vida, são necessárias 2 aplicações, aos 3 e aos 5 meses. Normalmente, é aplicado um reforço entre 1 ano e 3 meses. Nas pessoas acima de 1 ano de idade, a dose é única. Em média, o preço na rede particular, né, é em torno de R$ 140. Mas é uma vacina disponível na rede pública. Normalmente, quando nós analisamos as meningites bacterianas e as vacinas disponíveis, nós temos vacinas eficientes para as meningites tipo C, A, W e Y, para meningite B, para meningite por pneumococos e para meningite causada por Haemophilus influenza, outra bactéria também causadora da doença. Portanto, a prevenção hoje é a melhor arma que nós temos contra a meningite. Analisando uma outra bacteriose, a leptospirose, o que nós vemos nesse caso é uma situação completamente diferente em termos de transmissibilidade. Enquanto a meningite tinha uma transmissão respiratória, a leptospirose basicamente tem um vetor, um carreador da bactéria causadora. A doença normalmente é associada à presença de ratos. A presença de ratos e há também situações em que envolvem enchentes. Então, quando muitas pessoas se referem à leptospirose, muitas se referem apenas como a doença do rato ou a doença da urina de rato. E por que isso? Normalmente, há uma preocupação grande quando chega o período de chuvas em grandes cidades, em áreas que costumam sofrer alagamento. E por que isso? Normalmente, a leptospira, a bactéria causadora da leptospirose, ela vive nos rins do rato. E aí, quando esse rato urina, a bactéria é eliminada para o ambiente. De uma forma geral, o que é observado quando uma pessoa tem contato com a bactéria leptospira? O que é percebido em termos de sintomas é que ela vai apresentar dor de cabeça, febre, mal-estar, frequentemente a pele fica amarelada, é um sintoma conhecido como icterícia, há manchas roxas na pele, a urina fica escura e uma dor muscular muito intensa, principalmente na região que é chamada popularmente de barriga da perna. De uma forma geral, o contágio acontece por meio de situações de inundações, onde a pessoa fica exposta à urina do rato, presente em esgotos e bueiros. Essa urina mistura-se à enxurrada e à lama das enchentes. Então, a transmissão acontece com muita frequência nesse período em que há muitas chuvas
e, normalmente, áreas alagadas são observadas por diversas cidades. De uma forma geral, a pessoa, ao entrar em contato com essa lama ou água contaminada, ela pode se infectar, em especial se houver alguma microlesão ou arranhaduras na pele, por exemplo. De uma maneira mais observada, mais frequente, é o que a gente percebe. Trabalhadores de rede de esgoto, trabalhadores da construção civil e jardineiros costumam ser mais expostos. Daí a razão da necessidade de equipamentos de proteção individual, os EPIs, como botas e luvas de borracha, para lidar com esses materiais. Mas a grande maioria das pessoas tem uma contaminação por meio de enchentes de fato. E com isso, áreas alagadas pelas diversas cidades pelo país, aqui em Brasília mesmo, nós temos algumas tesourinhas que costumam alagar, algumas áreas da W3 Norte, algumas áreas de Vicente Pires costumam sofrer grandes alagamentos. Então, a leptospirose é uma doença que permanece em grande vigilância por parte das autoridades de saúde e também é uma doença de notificação obrigatória. Portanto, alguns cuidados para evitar a leptospirose. É fundamental controlar a proliferação de ratos, não deixar acumular lixo em casa. Embrulhar o lixo em sacos fechados e preferencialmente deixá-los longe do chão, onde não haja acesso por esses animais. Conservar as áreas de cozinha bem limpas e sem restos de alimento, uma vez que esses restos de alimento poderiam favorecer a atração desses animais. Retirar sobras de alimento ou de ração dos animais domésticos antes de anoitecer, uma vez que ratos têm um hábito predominantemente noturno. Evitar o amontoado de entulhos e objetos sem uso no quintal. Isso não só é um mecanismo preventivo para a leptospirose, mas outras doenças, no caso, como a doença viral dengue, é fundamental a gente evitar esse amontoado de entulhos e objetos no quintal. Evitar o contato direto com a água ou a lama durante e após a chuva, uma vez que a contaminação pode permanecer. Preferencialmente utilizar botas e luvas de borracha ou mesmo saco plástico sobre os pés e mãos na hora de ter um contato com uma água possivelmente contaminada. Lavar e desinfetar com água sanitária o chão, os utensílios domésticos e a caixa d'água. Tudo isso vai diminuir a chance de sobrevivência da bactéria Leptospira. E principalmente não jogar lixos nos rios, nos córregos, nas praias, nos bueiros e bocas de lobo. Grande parte das enchentes que nós observamos em centros urbanos tem relação direta com o péssimo hábito da população de jogar lixo em local inadequado. Quando nós analisamos a leptospirose, ela é uma doença que frequentemente é cobrada em processos seletivos. Por exemplo, na prova do Enem em 2010, uma questão bem interessante sobre doenças foi cobrada, e que diz o seguinte: a vacina, o soro e os antibióticos submetem os organismos a processos biológicos diferentes. Pessoas que viajam para regiões em que ocorrem altas incidências de febre amarela, de picadas de cobras peçonhentas e de leptospirose e querem evitar ou tratar problemas de saúde relacionados a essas ocorrências, devem seguir determinadas orientações. Ao procurar um posto de saúde, o viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente ou como medida de tratamento. Então, vamos analisar a questão. Ele cita febre amarela. Febre amarela tem uma vacina para prevenção. Picadas de cobras. Picadas de cobra, o que é possível fazer é a aplicação de um soro antiofídico após a picada, um soro que neutralize este veneno. E a leptospirose, que nós temos justamente mecanismos de prevenção com relação a impedir áreas de enchente, a tentar impedir o contato com a água contaminada. Mas uma vez identificada a doença, ela tem cura, tem tratamento e tem cura com o uso de antibióticos. Portanto, as alternativas apresentadas devem conter esses mecanismos preventivos ou para tratamento. Para a febre amarela, vacina; para cobras peçonhentas, o soro antiofídico; e para a leptospirose, o tratamento via
medicamentos antibióticos. Portanto, a alternativa B atende esses requisitos: a vacina contra o vírus da febre amarela, o soro antiofídico, caso seja picado por uma cobra, e antibiótico, caso entre em contato com a leptospira. Reparando justamente que no comando da questão ele coloca tomar preventivamente ou como medida de tratamento. Tomar preventivamente a vacina, como medida de tratamento o soro antiofídico para a picada de cobra e, no caso do que nós estamos analisando, o antibiótico, caso esse paciente entre em contato com a leptospira. Portanto, normalmente, quando a leptospirose é cobrada em processos seletivos, a situação é mais simples. E ao que parece, com relação à leptospirose em termos de cobrança de processos seletivos, o grau de dificuldade não chega perto ao grau de pronunciar o nome da doença. Em um vídeo que viralizou em 2019, a gente percebe isso. Olha, gente, que absurdo em Vila Velha, ó. Rua toda lotada de água, os carros. Perigo entrar numa água dessa aí, ó. Pegar lesfistospirose, doença de rato. Pessoal, então dessa forma leve a gente conclui a aula gravada dessa semana. Um grande abraço e até a próxima.